Sejam bem-vindos, amados. Vamos dar início aí às nossas aulas. Eu me chamo Paulo de Araújo. Estou com saudade de vocês, hein? E aí, na nossa aula do 8º ano, na nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, ok? E aí a gente tem aquela situação, professor, em que situações eu uso porcentagem? Como é que eu vou usar porcentagem? E aí a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tantas promoções, né? Aí as promoções lá, 35%, 15%, 25%, a gente chega na loja, vê lá aquelas placas, tudinho. E aí a gente vai lá, ó, tem situações, várias lojas no nosso cotidiano, a gente chega lá, até as lojas online agora sendo muito utilizadas. Até os joguinhos, né, vocês aí que são fãs de Free Fire lá jogando Free Fire, sempre vai ter um descontozinho lá, 70% de desconto, 30% de desconto. Aí ganha lá um passe de 50% de desconto. E aí a Black Friday no final de ano sempre dá, né, esses descontos, menos 20, menos 30, menos 40, menos 70% de descontos. Mas aí a gente também pode ter juros, né, que também é dado em porcentagem. E aí a gente vai ver quando a gente paga um boleto atrasado, ou uma conta de água, uma conta de energia atrasada, a gente também vai ver o símbolozinho aí de porcentagem, ok? E a expressão porcento, de onde veio essa expressão por cento, certo? E aí, ó, vem lá do latim percentum e quer dizer por um cento. Pode ser representada pelo símbolo aí, esse tracinho, essa barrazinha com a bolinha em cima e a bolinha embaixo, certo? Esse é o símbolozinho de porcentagem, ele pode ser representado dessa forma. Então, porcento, percento, por um cento, ou seja, é um número que está por um cento, dividido por 100, ok? Então, vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem aí, ó, quando você lê ou escuta uma afirmação como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 km² para cada 100 km² da área ocupada pelo Brasil. Então nós vamos ter a primeira representação. Qual é a primeira representação? 45% aqui, que é a representação percentual. Se nós pegarmos esse 45% e transformarmos ele numa razão, numa fração, lembram lá? Porcento quer dizer o quê? Percentum, por um cento, certo? Então é o número por 100. Então vamos ver. Então fica assim, ó, que é a razão centesimal. 45 dividido por 100 é uma fração, é a razão centesimal. Então se eu pegar esse aí, 45, e dividir por 100, eu vou ter um valor que é a representação decimal, que é o 0,45 ou 45 centésimos, certo? Então nós temos aí, ó, esses valores, 45%, 45 sobre 100 e 0,45, ele tem o mesmo valor. São escritos de formas diferentes, mas tem o mesmo valor, ok? Então no segundo exemplo, quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas, ok? Então a gente pode ir lá, ó, representar 85% é a representação percentual. Se a gente pegar esse 85% e lembrar 85% por um cento, 85 sobre 100, a gente vai ter o quê? A razão centesimal. E se nós pegarmos 85 e dividirmos por 100, nós vamos ter um número decimal, e esse número decimal é a representação decimal, ok? 0,85. Então, os três números aí, eles têm o mesmo valor. 85%, 85 sobre 100 e 0,85 tem o mesmo valor, ok? Então, calculando a taxa percentual. De que forma? Como eu posso calcular essa taxa percentual? Então, aí a gente tem um exemplo aí para a gente começar a trabalhar. Como escrever um meio na forma de taxa percentual? Nota, devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Lembrem lá, se a gente está trabalhando percentual, porcentagem, a gente vai lembrar o que é porcentagem? Percento por 100. Então, embaixo, lá no denominador, tem que estar o número 100. Então, nós podemos fazer essa fração ser transformada numa fração equivalente que tenha base ou que tenha denominador 100. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Como é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para esse 2 aqui, ó, denominador, virar 100? Eu vou precisar o quê? Multiplicar ele por 50. Então, vamos lá, ó. Multiplicando o de cima por 50 e o de baixo por 50, o numerador e o denominador, nós teremos 50 sobre 100. Nós teremos a fração aí, ó, 50 100, ok? E aí a gente ficou fácil. Agora só precisa fazer o quê? Então, a representar, ó, 50 sobre 100, nós temos o que? 50%. Lembra lá, ó, o percentual, 50 por 100, 50%, ok?
E representando ela aí, ó, finalizando, a gente tem o seguinte, ó. Então, lembrando lá, 1/2, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 50%. Então, é só a gente pensar, ó, 50 por 100, 50%. Então, a gente criou uma fração equivalente, transformou essa fração 1/2 na fração 50 sobre 100, e 50%, é só lembrar, 50%, percentual, 50%. Tranquilo, até aí, ok? Vamos lá. Calculando uma situação diferente. E se a gente pensar de forma diferente agora? Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Só que a gente vai lembrar que 8, né, a gente vai observar lá que 8 não é divisor de 100. Então, vamos escrever a forma decimal de 3/8, ok? Então, a gente pode simplesmente dividir 3 por 8. Lembra lá a fração? Toda fração é uma divisão, a razão lá é uma divisão. Então, nós temos 3/8 e vamos dividir 3 por 8, nós vamos ter 0,375. E aí, ó, nós podemos multiplicar esse número aí por 100. Então, o denominador e o numerador. Quem é o numerador aí? 0,375. Quem é o denominador? 1. Então, multiplicando, a gente vai ter, ó, 37,5 sobre 100. Então, aí a gente já tem, ó, lê lá, 37,5 sobre 100 é a mesma coisa que 37,5% por 100%, certo? Então, a gente pode fazer dessa forma também. Logo, temos o que? 3/8 é igual a 37,5%, ok? Nova situação, problema. Então, nós temos aí, ó, um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Então, nós vamos pensar 7.000 sobre um preço de 25.000. Então, a gente sabe que o desconto foi de quanto? De 7.000. E o preço era 25.000. Então, nós temos a fração 7.000, a razão, sobre 25.000. E nós podemos simplificar ela. Como? Cortando os zeros. Então, eu posso vir aqui, vou cortar os zeros, e aí eu tenho uma fração equivalente, 7 por 25, vai ser muito mais fácil de trabalhar. E aí eu posso resolver do primeiro modo, que são com razões equivalentes. Então, eu posso transformar 7 e 25, e eu quero, ó, lembra lá, percentual, porcentagem é por 100. Então, eu quero uma fração equivalente que tem um denominador 100. Então, o que é que eu tenho que fazer para transformar esse 25 aqui em 100? Faço o quê? Multiplico por 4. Então, eu vou multiplicar o de baixo e o de cima, o numerador e o denominador por 4, ok? E vai ficar como? Vai ficar 28 sobre 100, certo? E agora eu já tenho, ó, 28 sobre 100. Isso quer dizer o quê? 28 por 100, 28 por 100, 28 por 100. Isso, muito bem. Respondemos 28%. R$7.000 equivale a 28% do valor em cima de 25.000. E nós temos um segundo modo de responder essa situação, que é escrevendo na forma decimal. Lembra lá? É só dividir. 7 dividido por 25 é igual a 0,28. 0,28, se eu for multiplicar o numerador e o denominador, eu vou ter 28 sobre 100. 28 por 100. 28 por 100 é 28%. Então, eu posso responder das duas formas aí, ok? A que você achar melhor, a que você achar mais fácil, você pode ir lá responder aí tranquilo, ok? Então, aí chegamos aí na hora de praticar. Então, para praticar, você vai aí, ó, desenrolar essa situação problema. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por este jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida? 12 dos 15. Então, você, ó, fica ligado e já sabe lá que a gente tem uma razão. Então, a gente produz essa razão aí, ó, 12 por 15, e aí resolve. Você pode resolver das duas formas, certo? Achando a fração equivalente com o denominador 100, ou então simplesmente dividindo o numerador pelo denominador, ok? Boa sorte, vai lá que dá tudo certo, ok? E estamos prontos. Obrigado por ter você conosco, você comigo, assistido a aula, e até a próxima, se Deus assim permitir, se Deus quiser. Um cheiro no coração. Tchau.